Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Índio, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E eu quero falar sobre espiritualidade. Existe uma confusão muito grande quando se trata de espiritualidade. Espiritualidade é tudo que existe, não existe nada fora da espiritualidade. Então, não existe essa separação, que a espiritualidade, ela é a unicidade. Só que a espiritualidade não tem nada a ver com religião. A espiritualidade se trata do seu autoconhecimento, trata-se do seu emocional, do seu mental, tudo tá ligado com a espiritualidade. E da espiritualidade, tudo se cria. Nada está fora, tá? Dá para se dizer que o todo é a espiritualidade, tá? Então, poderíamos falar de política? Poderíamos, porque a política, para existir, ela tem que partir da espiritualidade. Quem fez a divisão política, religião, escola, ciência, foi o homem e não Deus. O universo, ele não separou nada. E quando você vive a sua verdadeira espiritualidade, que é o entendimento desses 4 corpos, né? Mental, espiritual, emocional e físico, então você consegue viver a verdadeira espiritualidade. E você não precisa estar conectado ou ligado a nenhuma religião ou instituição religiosa. Simplesmente basta você ter discernimento das coisas, tá? A espiritualidade, ela inclui tudo, tá? Ela não exclui nada de si, certo? Então, basicamente, espiritualidade é um estado de ser. Eu lembro que quando eu estava na igreja, lá nos meus 15 anos, tinha um missionário que disse, na mensagem, né? Durante a mensagem, ele disse o seguinte: você está espiritual ou você é espiritual? Então, a espiritualidade seria isso, o estado de ser espiritual. Qual a diferença? Vou falar igual ele falou na mensagem, que foi coisa que nunca saiu da minha cabeça. Estar espiritual quer dizer que eu estou por um momento, né? Por exemplo, a gente tem muito isso de buscar a Deus num determinado momento, de orar, de rezar, né? Não sei qual o seu contexto religioso ou o que você aprendeu. E entendendo que não existe certo e errado. É aquilo que faz sentido e dá certo para a sua vida, certo? E aí, no momento que eu vou buscar a Deus, seja em oração, em meditação, seja através de jejum, né? De propósitos e práticas que eu faço entre eu e Deus, certo? Naquele momento eu estou espiritual. Por quê? Naquele momento eu tiro aquele momento para eu dedicar aquela oração, aquela prática. Eu pego e tenho uma dedicação de naquele momento não negar os pensamentos negativos ou rejeitá-los de alguma forma, sabe? Geralmente quando a gente vai orar, a gente gosta de se preparar, a gente gosta de jejuar, a gente gosta de acordar pela madrugada, que é um horário que a gente não tem muitas interrupções. E sempre que eu vou fazer isso, eu separei aquele momento. Só que a espiritualidade é ser espiritual o tempo inteiro. Lógico, como seres humanos, a gente falha como seres humanos, temos pensamentos negativos, temos tentações pela vida, certo? Só que o ser espiritual, ele tá sempre vigilante. Como assim? Falo pela minha espiritualidade atual, né? Aonde eu não tenho nenhuma religião, mas o meu contexto espiritual é muito mais profundo e de uma conexão mais profunda com o ser criador de todo o universo, que a gente conheceu como Deus nas religiões, certo? Mas que na verdade é uma energia só que dá vida a tudo. Então, a minha conexão com essa espiritualidade se tornou mais profunda quando eu me desprendi dos dogmas das religiões, certo? E ser espiritual é esse contexto de eu estou o tempo todo espiritualizado. Então, eu tenho sim pensamentos negativos, eu tenho sim problemas, desafios, mas cada vez que vem um problema, um desafio que eu preciso atravessar, cada coisa dessa, eu lembro quem eu realmente sou, eu lembro com quem eu realmente estou conectado, eu lembro do divino dentro de mim. Então, espiritualidade, ser espiritual é isso, sabe? Eu estou constantemente conectado. Então, quando vem os desafios, que os pensamentos negativos, a ansiedade, o desespero começa a querer tomar conta, eu lembro que eu tenho uma conexão divina profunda. E essa conexão divina profunda faz com que eu vá me acalmando, que eu vá encontrando as respostas, me conectando a pessoas, a situações que podem me auxiliar, me ajudar. É como se, tipo assim, essa espiritualidade real, ela te conecta a tudo, porque tudo é uma coisa só. Então, você não tá separado. Às vezes vem os desafios. Quando você está espiritual, você acha que você tem que orar só naquele momento, você acha que você vai ter resposta só naquele momento. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer o Ho'oponopono, vai fazer várias técnicas aí de manifestação, de limpezas de crença, ela acha que ela tem que fazer só naquele momento e acabou. Não, gente, é o dia todo. Mas não é no sentido de eu vou parar a minha vida pra fazer isso, é a todo momento. Por exemplo, quando eu entendi o conceito de Ho'oponopono, por exemplo, que eu sou muito assim nessa questão racional, eu tenho que entender, tem que ter uma lógica pra eu fazer qualquer prática. Então, quando eu entendi a lógica e comecei a praticar o Ho'oponopono, houve momentos que eu fazia minha oração ao acordar, que é mais comum a gente fazer, né, ao acordar e antes de dormir, porque é os horários que a gente tá ali mais... É o momento que a gente tá mais ligado no espiritual, tá? Então, aquele momento que você ainda tá com soninho, que parece que, como a gente gosta de dizer, o corpo, a alma ainda não fez download no corpo, né?
Então você ainda tá meio que lá, mais lá do que cá. Então nesse momento, quando você faz as suas orações, ela potencializa essa conexão, sem muita interferência dessa dimensão 3D. Mas durante o dia eu tenho recorrências, eu tenho pensamentos, eu tenho desafios, problemas que eu preciso enfrentar e que muitas vezes pode se tornar um gigante para mim se eu não tomar cuidado e não tiver atenção com o que está se apresentando. Esses desafios podem sim ser armadilhas, podem me derrubar e nesses momentos, às vezes a gente esquece, né, desse divino dentro da gente e começa a vir as dúvidas, as ansiedades, os medos. Nesse momento que eu preciso lembrar de orar também. Por isso que fala orar sem cessar, vigiar sem cessar, basicamente é isso. Só que as emoções estão aí para me lembrar, né, dessa conexão. Então, o que acontece? Quando vem esses desafios, que muitas vezes podem sim ser uma rasteira, simplesmente eu paro e observo. Eu não preciso parar minha vida, por exemplo. Eu estou cuidando da minha casa, ou eu estou que nem agora gravando um vídeo, um áudio. Estou fazendo alguma coisa da minha vida, eu estou trabalhando. E vem aquele pensamento de tipo, não vai dar certo, ou eu não vou conseguir, ou não é desse jeito. Eu não preciso parar minha vida para ver que veio aquele pensamento, que veio aquele sentimento. Eu vou transmutar esse sentimento continuando fazendo o que eu estou fazendo. Se eu estou limpando a minha casa, eu vou continuar limpando a minha casa. E ao mesmo tempo, como eu já citei o Ho Oponopono, eu vou fazendo o Ho Oponopono. Então eu gosto muito de fazer isso. Por exemplo, às vezes, vamos supor, do nada dá aquela ansiedade. O que eu vou fazer para comprar o leite hoje? Porque o leite está acabando e as crianças vão pedir leite. Simplesmente eu chego ali e eu começo, o Ho Oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, né? E eu começo a fazer aquela oração eu e Deus ali, sabe? Eu começo a observar aquele sentimento. Por que eu estou com ansiedade? Por que eu estou com dúvida da provisão de Deus? Por que eu não estou acreditando que algo vai dar certo? E aí eu começo comigo mesmo, né? Thaís, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E eu faço isso até que aquele sentimento de ansiedade, de angústia, de dúvida saia de mim. Olha só que interessante. Hoje uma amiga veio falar pra mim que o filho dela conseguiu um emprego fazendo o Ho Oponopono. Ele tinha algumas dúvidas e ele começou a fazer o Ho Oponopono e aí as portas foram se abrindo. Aí eu falei pra ela, assim, porque as pessoas acham que o Ho Oponopono é tipo assim, a questão do perdão, né? Eu tenho que perdoar o outro. E as pessoas acham que perdoar o outro é dar pra pessoa o alvará de soltura, é dar pra pessoa, tipo assim, a razão. Não é isso. O Ho Oponopono, que traz essa questão do perdoar, né? Em qualquer circunstância, ainda falei pra ela, a gente pode fazer o Ho Oponopono pro dinheiro. Na verdade, é uma ferramenta usada pra limpar as crenças que estão dentro de mim. Então, aconteceu aquela situação, né? XYZ. Doeu em mim. Então, aquela dor que causou, aquela situação, aquela conversa, né? Aquela situação em si, aquilo ali criou uma crença interior em mim, seja de não merecimento, seja de culpa, seja de injustiça, seja de vítima. Alguma coisa desencadeou dentro de mim e muitas vezes esse desencadear cristaliza, que é o que a gente chama de karma, né? Uma memória que cristalizou dentro de mim e aquilo vira bloqueio na minha vida. E quando eu faço o Ho Oponopono, eu estou trabalhando nessa imagem, nesse sentimento, nessa emoção, entende? Então aquela imagem, aquela situação, aquele sentimento cristalizado que fica me puxando para trás, ele vai se desfazendo, ele vai sendo desmaterializado conforme eu vou fazendo o Ho Oponopono. Existem outras ferramentas que ajudam a fazer isso também. E o Reiki é uma, tá, gente? O Reiki é uma das ferramentas que são usadas para ir limpando essas memórias cristalizadas também, tá? Eu gosto muito de usar o Reiki para limpar crenças. E assim, eu percebo quanto isso é poderoso e forte e tem dado muitos resultados na minha vida, né? E também de outras pessoas que, tipo assim, pediram o meu auxílio com o Reiki. Tem sido maravilhoso. Então, o que acontece? Quando você faz o Ho Oponopono, ou Reiki, ou Access, ou qualquer tipo de coisa nesse sentido, você tá limpando, você tá descristalizando, você tá desmanchando. Imagina aquela memória sua, aquela ideia, ou aquele sentimento, aquela situação em si, no tempo e espaço, ela se tornou, imagina a água quando vira gelo, né? Você colocou no congelador, ela virou um gelo. Basicamente, é isso que a gente faz com as memórias, com as ideias, tá? Então, quando eu uso uma ferramenta como o Ho Oponopono, como Access, como Reiki e tantas outras ferramentas, a ressonância harmônica faz isso também, eu tô basicamente desmanchando essas memórias cristalizadas, tá? Eu tô basicamente destruindo tudo isso. E aí é onde as portas começam a se abrir, porque lembra, né? Eu citei o exemplo da água virar gelo aqui. Aquele gelo, ele se desfaz, ele derrete, e aí a vida começa a fluir novamente. Imagina nesses lugares aí que neva, que vira gelo, né? O rio vira gelo. A água fica parada, mas a hora que
começa o sol a aquecer novamente aquele local, aquele rio descongela e aquele rio volta a fluir. Então aquele gelo congelado volta a ser uma água fluente, né? E começa a fluir novamente esse rio. Basicamente é isso que a gente faz com essas ferramentas. Então a espiritualidade basicamente é isso, gente. É eu viver em fluxo com o universo. É eu vou limpando memórias, é eu vou cuidando de mim através dessas ferramentas que são possibilitadas. E o legal de saber que na espiritualidade tudo é uma coisa só, que, por exemplo, se vem alguma situação que me traz incômodo, eu sei que tem um dedinho da espiritualidade ali para eu ver algo, tá? Existe o chamado espiritualidade universalista. Apesar que eu percebo uma certa religiosidade também nesse universalismo, porque as pessoas já estão querendo ditar regra de como você tem que despertar, de como tem que ser. Cuidado com essas armadilhas, tá? Porque eu percebo uma certa religiosidade se criando diante até do caminho do despertar. O despertar de consciência que te conecta à verdadeira espiritualidade não tem regras. Então o que é certo pra mim pode não ser pra você. O que dá certo pra mim pode não ser pra você. Então alguns questionamentos do tipo, mas você despertou a consciência e continua comendo carne, que uma coisa tem a ver com a outra. A minha espiritualidade pode ser totalmente diferente da sua e se desenvolver diferente. Por um exemplo, eu já conversei com a minha espiritualidade sobre isso, porque eu lembro que quando eu entrei no caminho do despertar, o que vinha de pessoas falar sobre a questão de ter que parar de comer carne era uma coisa absurda. E aí eu questionei a minha espiritualidade, porque eu não sentia isso. Eu falava assim, será que eu estou indo na contramão da coisa, né? E aí a minha espiritualidade me mostrou coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, eu tenho uma espiritualidade muito aguçada e isso desde que eu nasci, tá? Desde que eu nasci, eu vejo, ouço, falo coisas e, né, sonho, visões, e eu tenho uma espiritualidade muito aflorada. E aí a minha espiritualidade me mostrou que pra me aterrar, eu preciso comer carne, entende? Porque se eu não como a carne, eu fico muito mais lá do que cá. E esse ficar mais lá do que cá pode me tirar a vida, gente. Literalmente. Então, para que eu consiga ter força, permanecer na Terra e ter esse aterramento, conseguir essa conexão, porque apesar da espiritualidade ser muito importante na minha vida, na vida de todos nós, tem que haver um equilíbrio. Pessoas aterradas demais, ela não consegue ter essa conexão e ela não consegue ter esse canalizar as mensagens, essa interação espírito e físico, sabe? E aí ela não consegue ter uma fluidez na vida. Ela também pode ter os caminhos bloqueados se ela não tiver esse fluxo, certo? Mas uma pessoa que nem eu, que é mais lá do que cá, se ela não se aterrar também, ela também não vai ter fluidez aqui, porque qual o sentido de um ser espiritual viver matéria? Nenhum. Pro espírito, nada do que tem aqui é necessário, nem comida, nem casa, nem roupa, você tá entendendo? Então, se eu não me aterrar, eu também não construo. Só que eu estou na matéria e para viver a matéria eu preciso fazer o aterramento. Então, tipo, alimentos que pessoas consideram impuras, consideram ruins para uma pessoa que desperta, para mim não faz a menor diferença, porque o meu espírito já tem uma essência muito forte e se eu não fizer o aterramento, não faz nem sentido pra mim continuar vivendo aqui, entende? Porque o espírito não precisa de nada disso. Quem precisa é a minha parte física, o meu avatar que tá vivendo a experiência. O meu avatar precisa. E se o meu avatar não se aterrar, o meu espírito não permanece aqui. Então tem toda uma lógica, tá? Então cuidado com esses julgamentos, porque às vezes o que é certo pra você não é pra mim. E às vezes se você é uma pessoa muito aterrada, você vai precisar mesmo diminuir pelo menos as carnes vermelhas. E eu não digo diminuir tudo, tá, gente? Porque vocês não sabem o quanto isso é importante para o corpo humano. Eu já falei em outros vídeos que se você estudar e conhecer pessoas, você vai ver que tem pessoas, sim, que precisam parar de comer carne. Tem uma espiritualista que eu sigo ela e eu já fiz estudo com ela e tudo. Ela falou que ela começou a ter problemas, intolerâncias com a carne. E ela teve que parar porque o organismo dela não estava dissolvendo. Então ela teve que parar porque aquilo estava prejudicando ela. Mas a espiritualidade dela sabe por que ela desencadeou aquilo, entendeu? Já existe um outro espiritualista incrível, se você quiser pesquisar, o nome dele é Marluz, que ele já falou que ele tem que comer pesado, porque assim, a espiritualidade dele, assim como a minha, é muito tensa, sabe? Aquela coisa assim, muito intensa demais, que se ele não comer essas comidas mais pesadas, mais densas, ele não fica aterrado. E a dele é tão intensa que ele diz que às vezes ele precisa ficar um dia inteiro de cama, assim, descansando, de tão intensa que é a espiritualidade através da vida dele. Então existem casos e casos, a gente não pode julgar, tá certo, tá errado, gente, para com isso. Cuide da sua espiritualidade, da sua vida. Se você tá em julgamento, sinto muito te informar, você ainda não despertou. Que a partir do momento que você despertar, você vai falar, opa, pra mim faz sentido comer assim. Pra mim faz sentido desse jeito. Pros outros, às vezes, não faça, entendeu? E aí é de cada um. Não cabe a você julgar. Então, a espiritualidade, ela também não traz julgamento. A espiritualidade, ela traz o amor próprio. A espiritualidade traz a autoestima. A verdadeira espiritualidade nada julga. Ela vive no puro amor. É muito incrível. É uma sensação, assim, só quem passa sabe. Uma pessoa que eu vou citar aqui, que ele fala nos vídeos dele, se você ouvir, e pra mim ele é considerado assim, uma pessoa
extremamente espiritual. Eu acho que até o mínimo contato que ele tem com a maioria das pessoas é por conta dessa espiritualidade profunda dele. É o professor Hélio Couto. Você não vê ele tendo contato com a multidão. Porque eu sinto, eu vejo, eu percebo no jeito que ele leva a espiritualidade dele, que ele é extremamente espiritualizado. E ele fala que ele tem que trabalhar, porque se ele for no açougue comprar carne, o cara não vai vender carne pra ele, se ele não, né, não tiver os trabalhos dele, os livros que ele faz, as coisas que ele faz lá, pra ele conseguir ter o dinheiro dele e o sustento aqui, enquanto ele tá na 3D. Então, assim, basicamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Esses negócios aí, isso aí são regras, isso aí acaba se tornando religiosidade, dogmas que vão sendo instituídos. Eu acho que eu já andei falando em alguns vídeos aí, cuidado com as armadilhas dos senhores do karma, porque eles começam a fazer dogmas e a mudar o sentido da religião, porque ele percebe que as pessoas estão despertando, eles percebem, e eles ficam criando armadilhas para pôr a gente de uma religião na outra, para fazer com que a gente vai associando dogmas e religiosidade aí, que ao invés de me conectar à minha verdadeira espiritualidade, à minha verdadeira essência, quem eu sou de verdade, vai fazendo com que eu vá criando novos karmas para eu continuar no projeto deles, tá? Então, cuidado com as armadilhas aí. Espiritualidade, ela te deixa livre, ela não te julga nada. É você e Deus. Sempre é você e Deus. O que você sente? Você se sente bem de comer? Você se sente grato, feliz? Ou isso te incomoda? Sabe? Quais as reações você tem, seu corpo tem? Entende? Ou você tá criando uma culpa dentro de você por conta do que falaram. Então, cuidado com essas coisas, tá? Que isso aí não é espiritualidade. Isso aí é dogmas novamente, ok? Quando você faz as coisas, tem que ser você e a sua espiritualidade. Uma das coisas bem legais que eu aprendi com o Access foi a questão do corpo. Quando você come, você sente que se expande? Quando você tem a ideia de que você tem que ser vegano, vegetariano, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Isso pra você é pesado? Porque pra mim era muito pesado pensar em ser, sabe? Me apertava assim, me dava angústia. Eu falava assim, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Não faz o menor sentido pra mim, tá, gente? Pra mim não faz o menor sentido, nunca fez. Então toda vez que eu questionava, aquilo assim era penoso pra mim, era pesado, como se tivesse um peso sobre as minhas costas. A ideia de não tem nada a ver, eu tenho que ter gratidão com tudo é informação, traz leveza e expansão. Então começa a observar como que o seu corpo se comporta. Se você vai comer algo, isso te expande ou isso te retrai, sabe? Isso te dá angústia, isso te dá desespero ou isso te deixa leve, porque tem isso também, tá bom? Eu acho que a informação que eu poderia passar sobre a espiritualidade é isso, tá, gente? Outros áudios vão complementando esse, beleza? Esse era o áudio de hoje. Espero ter trazido um pouquinho de clareza sobre a espiritualidade, porque, assim, a questão da espiritualidade é a experiência. Você vai ter que experienciar, porque a espiritualidade é tudo. Então, você vai ter que ver por você, sentir por você e viver a sua própria experiência de espiritualidade, tá? Como eu disse, pra mim não faz sentido não comer carne, mas tem pessoas que comer carne faz mal. Então, depende muito da sua espiritualidade, depende muito do que você veio fazer aqui, dos acordos que você tem espiritual, tá? Então tem que ser você com a sua espiritualidade, com a sua conexão. Sem julgar que, eu tô fazendo assim, eu tô fazendo certo, você tá fazendo errado. Não, cada um tá fazendo dentro do que veio fazer, tá bom? Então eu tenho certeza que o meu caminho está fluindo da melhor maneira. E as outras pessoas que fazem diferente de mim, com certeza também, porque tá certo pra elas, entendeu? Tem que ser certo pra você. Você tem que entender isso. Se você tá no julgamento, então você tá errado. Então começa a observar, tá? Por que eu estou julgando a outra pessoa que se comporta daquela maneira? Por que eu quero empurrar a goela abaixo dela o que eu faço? Se eu tenho que empurrar na goela dela, é porque às vezes até pra mim tá errado. Mas isso é uma coisa que eu vou falar em outro áudio, pra você ter um pouquinho de conceito, um conceito a mais sobre isso, num áudio que eu vou falar só sobre religiões. Aí você vai entender esse conceito que eu estou falando, tá bom? Bom, era isso por hoje. Deixe seu like pra que o YouTube entenda que os vídeos são relevantes, entregue pro máximo de pessoas possível. Compartilha com outras pessoas que às vezes questionam a questão da espiritualidade, que a espiritualidade não tem nada a ver com religião, tá? Uma pessoa, não é porque ela não está na religião, não está na igreja XYZ, que quer dizer que ela não é espiritual, o que quer dizer que ela não acredita em Deus, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aí são julgamentos. E às vezes tem uma pessoa que tá lá dentro da religião, tá fazendo tudo e ela não tem uma conexão profunda com Deus, ela não tem uma espiritualidade linda e ela não tem Deus de verdade na vida dela, tá? Então a espiritualidade é a verdadeira conexão. E sim, uma pessoa espiritualizada, ela pode ser religiosa ou não. Tudo depende do que ela veio fazer aqui também, tá bom? Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, vem fazer parte dessa família de luz. Vem crescer junto comigo. Vamos fazer essa luz expandir pro mundo, ok? Beijos de luz e até as próximas. Tchau!